Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Ponto de Entrevista. Eu sou Patrícia Trindade. E eu sou André Tissoni, e hoje o nosso bate-papo é um tema muito delicado e que poucas pessoas falam sobre. Como lidar com a dor física e emocional de uma forma prática, humana e contínua, né, Patrícia? É isso mesmo, Andréia. E hoje, para falar desse tema tão importante, nós temos aqui a Fabiana Burlin. Ela é especialista em dor, psico-oncologia e saúde mental. São 3 coisas muito importantes que nós vamos englobar aqui nas perguntas, conversar com ela e aprender muito. Fabiana, muito obrigada pela sua participação aqui no Ponto de Entrevista. É um prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço. O prazer é meu aqui, meninas. Obrigada pelo convite. Ah, gente, que fica muito feliz. É um tema muito delicado e muito importante. Porque agora eu vou fazer uma pergunta. Você possui fibromialgia, correto? Então, você já entende como que é essa questão de lidar com a dor. Não é uma coisa fácil, porque é uma doença crônica, certo? Sim, certo. E como que você... Isso, inclusive, se tornou o seu propósito na hora de estudar psicologia? Sim. Acho que é legal, primeiro de tudo, antes de falar de propósito, é legal a gente diferenciar, né? O que é uma dor aguda e uma dor crônica, né? Imagina assim, que eu levantei aqui e bati meu pé no batente da porta. E o meu dedinho vai ficar latejando, né? Por alguns minutos, às vezes até amanhã ele vai ficar um pouco dolorido, né? Isso é uma dor aguda. Então, eu fiz uma extração do dente do siso, por exemplo, né? Vou ficar com uma dor, vai ficar um inchadinho, tudo, uma semana, alguma coisa assim. Isso é uma dor aguda. Agora, imagina aquela dor frequente, né? 3, 4 vezes, 5 vezes na semana. Durante 3 meses ou mais, ela já está crônica. Então, essa a diferença que a gente fala de dor crônica para uma dor aguda, né? Então, é importante a gente diferenciar isso, porque muitas vezes a gente fala assim, dor crônica, ai caramba, o que é? Cronificou? Né? É importante a gente fazer essa diferença também, né? Que muitas pessoas acabam não sabendo. E agora sim, falando de propósito, né? Eu acho que a dor me escolheu antes de eu escolher trabalhar com ela. Né? Então, é assim, eu tenho o diagnóstico de fibromialgia, demorou para eu poder chegar nesse diagnóstico, mas depois que eu tive o diagnóstico, fui sim pesquisar bastante também sobre ele. Não é uma coisa fácil sentir dor, né? Eu costumo dizer que quem tem dor tem pressa, né? Pressa tem urgência, porque você precisa sair daquele ciclo de dor, de não dormir, de se afastar da parte social, né? Dos amigos convidarem e você não conseguir participar. Então, eu falo, né, que eu fui escolhida por ela, né? E nesse meio tempo, eu sim, sou psicóloga, e aí eu quis estudar, sim, a parte da dor, me aprofundar em dor. Quem tem dor acaba normalmente fazendo uma peregrinação, né? Então, assim, por médicos, por especialistas. Então, reumato, fisiatra, psicólogo, psiquiatra, enfim, vários, médico da dor, enfim, fora fisioterapia, fora uma série de coisas. Então, às vezes até assim entra a parte de espiritualidade, né? Religiosidade também acaba entrando nesse momento. Por quê? Porque a pessoa ela precisa sair daquele ciclo. Ela não consegue mais, porque ela tem pressa, ela tem urgência. Desesperador, né? E assim, fazendo até um link, por que a saúde mental e por que dor, né? Por que eu me especializei nessas duas, né? Porque o paciente tem dor. Ele tem uma ansiedade, puxa, descobri um novo tratamento, puxa, veio um novo médico aqui, puxa, eu vou encontrar com ele. Então, é assim, isso acaba fazendo o quê? A minha ansiedade. Aí eu vou, tento, não deu certo. Vou, tento, não deu certo. O que acaba acontecendo? Eu me frustro, né? Então, eu entro numa depressão muito fácil. Né? Então, assim, por isso que eu falo, né, que a dor, ela está muito aliada à ansiedade e muito também com a depressão. Então, por isso eu me especializei em dor crônica e também a parte de saúde mental, né? E propósito, isso é fantástico, né? Você poder fazer o que você conseguiu, né? Eu falo que eu sempre, até fiz um post faz pouco tempo, que assim, eu não me curei da fibro, eu me curei da realidade que eu tenho com ela. Né? Então, assim, antes ela era minha inimiga. Hoje ela não é mais minha inimiga, porque eu a conheço. Né? Eu passei a ter esse autoconhecimento em relação à dor. Eu queria só pra gente falar até pro nosso público, para eles entenderem um pouquinho o que seria a fibromialgia. Porque tem muita gente que... A gente ouve muito falar sobre isso, mas a gente tem a maioria das pessoas desconhece o que seria de fato a fibromialgia. Só uma síntese bem básica pra gente entender. É dor em tudo quanto é lugar. Fazendo um resumo, né? É por isso que é difícil o diagnóstico. É, muito difícil. Assim, você não... Por mais que você faça vários exames, não aparecem análises clínicas, exames de sangue, assim. Não aparece em exame de imagem. Então, assim, o médico, ele procura
procura te vira do avesso, mas ele não consegue ter um diagnóstico através dos exames, e sim com a parte clínica, porque a parte clínica, ela é de fato o que o paciente traz, né? Eu não consigo dormir, normalmente o intestino funciona muito bem, ou de repente funciona muito mal, ou ele tá super bem, ou tá super mal, ou ele tem uma insônia danada, ele não consegue dormir. Então, assim, essa junção de coisas, né? Esses N fatores é que levam um acompanhamento médico, sim, aí vem o diagnóstico. O diagnóstico é clínico, e o diagnóstico não é por através de exames. Então, começa geralmente com dor em vários locais ou somente em um local e isso vai escalando? Na realidade, assim, são vários lugares, né? Vários lugares. Então, assim, a gente chama, assim, tem alguns pontos, né? São 18 pontos, assim, que são principais, né? Então, assim, cervical, a parte do ombro, a parte do quadril. Então, assim, esses pontos são principais, né? E depois, assim, tem gente que relata que não consegue, a dor na perna, incha. Eu lembro que, assim, tinha épocas que meu olho inchava do nada, o meu lábio inchava do nada, assim, tava tudo bem, de repente, puf, te inchava do nada, meu tornozelo inchava. Então, assim, alergias a qualquer coisa, mas você que fez? Não fez nada. Tomou outro remédio? Não, não fiz nada. Então, assim, vai aparecendo coisas, o seu corpo vai trazendo sintomas que você fala, caramba, mas isso mais isso? Mas eu já não estava com dor, aí é dor sobre a dor, então por isso que pesa muito, né? Pesa muito mesmo. É muito estressante, desgastante. E hoje você é uma referência em dor crônica, né? Que é o que você fez. Por sentir também, né? E por essa diferenciação até que você fez no começo, que é bem importante a gente deixar claro, né? A dor crônica da dor aguda. E você tem um olhar bem humano sobre o paciente, até por passar, né? Pela dor também. E a gente quer saber o que fez você escolher esse caminho, o que te motiva a trabalhar com pessoas que estão passando por isso também, todos os dias. Então, conta pra gente, o que fez você, de fato, escolher esse caminho? É legal que você perguntou, porque assim, ninguém procura um psicólogo para falar assim, olha, eu vou casar e meu marido me deu um anel, olha quantos brilhantes tem, onde a gente vai passar uma lua de mel de 30 dias. Ninguém procura um psicólogo para isso. A gente procura um psicólogo quando a gente quer lidar com as nossas mazelas, né? Nossas dores, né? E assim, normalmente as pessoas acabam procurando o psicólogo em momentos que, tipo, última alternativa. Ah, tá bom, cheguei aqui, o que eu faço? E eu atendo alguns pacientes, até tipo, eles estão assim, eu atendo muito online, porque paciente com dor, né? Então, muitas das vezes não vai sair de casa, não vai pegar trânsito, não vai pegar carro, não vai pegar condução. Então, assim, eu atendo muitos pacientes, às vezes da cama, às vezes está internado também, então isso é lidar, né, com o paciente. Por que eu escolhi, né? Porque as pessoas lidam muito hoje em dia com ansiedade, com depressão, com borderline, né, com bipolaridade, que são, entre aspas, o que está mais se falando, né? Pessoas enlutadas, isso a gente costuma pegar também, muito, muito, bastante. Mas assim, e dor? Quem que lida com essa dor? Porque eu não estou falando de uma dor emocional, eu estou falando de uma dor física. Só que a minha cabeça, ela faz essa minha dor física triplicar. Opa, peraí, Fabiana, o que você quis dizer com isso? Então, vamos lá, eu estou com uma dor aqui nesse braço, né? Então, ela está aqui, putz, caramba, tá doendo. Nossa, a hora que eu levanto já está me doendo. Essa dor no score, né? De 0 a 10, 0 é nada de dor, 10 é muita dor. Como é que ela está? Ela está 3. Ótimo. Aí vem aqui, né? Essa dor é física. Aí vem a minha parte emocional. Meu Deus, amanhã eu tenho aquele evento, será que eu não vou conseguir? E eu tenho que ir. Eu não posso mais falar para minha chefe que eu não posso, que eu vou dar outro atestado. Não tenho condição. O que eu vou fazer nesse momento? Eu já estou aumentando. Não, será que essa dor vai ser igual a que eu tive da outra vez? Que eu fiquei internada? Que eu precisei faltar do meu... O que aconteceu com essa minha dor 3? Ela já aconteceu, ela foi para a dor 8. Então, nesse intervalo, eu posso cuidar da dor 3. Eu não preciso cuidar de uma dor 8. Percebe essa diferença? Como eu mesma aumento a minha dor? Sabe o que eu ia te perguntar? Claro. Aproveitando um gancho, Claro. inclusive, sobre alinhar a mente com o corpo, que é o que você faz, porque tratar paciente de dor crônica não deve ser uma coisa muito simples, porque é uma dor que vai gerar ansiedade justamente porque ele sabe que não vai passar, que pode ter de novo. E aí você fica tentando, de certa forma, avaliar se o seu corpo se você está começando a já sentir dor, porque a nossa cabeça, ela eu não sei se a gente pode usar esse termo, mas eu vou colocar, acaba nos manipulando de alguma forma pra gente sentir mais rápido, né? E se preparar, inclusive, para dores que às vezes a gente nem sentiria naquele momento. Mas você já tá ali ansioso se preparando para isso. É isso na prática, quando você vai trabalhar com pacientes de dor crônica? Sim, ele tá exausto, né?
Quando a gente tem dor, a gente fica no limite, né? E o limite até às vezes até de pensar, até de refletir, até de tipo, será que isso vai dar certo mesmo? Mas eu já passei por tantas coisas. E aí sim entra todo o acolhimento, né? Aí a psicóloga entra em ação, né? Toda a parte do acolhimento para aquele paciente. Não só porque eu já senti aquilo, né? Mas também porque é real aquilo, né? Não é subjetivo, é real. Ele está sentindo dor e ele não consegue sair daquele ciclo, que é um hábito. E esse hábito, ele se torna... A gente não para pensar assim, vou escovar o dente, vou abrir a boca. Não, a gente não para pensar, é automático, né? Vou passar batom. Né? A gente não para pensar, é tudo muito automático na gente, assim como a dor. A gente entra nesse ciclo e a hora que a gente vai ver, a gente já está deixando os pensamentos intrusivos, que a gente chama, automáticos, entrarem. E aí eles dominam a gente. E aí um pensamento cria outro pensamento, que cria outro pensamento, que cria essa dor. 3 foi para 8, que era o exemplo que eu tinha dado. E a hora que eu vou ver, é o pipa, eu falo isso para meus pacientes, é o pipa que já está lá no céu. Você percebe que eu vou dando linha, vou dando linha, vou dando linha, e esse pipa já voou. E é o meu pensamento. Então, assim, quando eu tenho o controle, eu gosto de falar dos autos, né? Autocontrole, autoconfiança, autoconhecimento, eu vou me estabilizando. E aí, nesse momento onde eu consigo me estabilizar, que eu tenho um equilíbrio e eu domino a minha mente. Porque, assim, se a mente é minha, como é que eu mesma não vou conseguir me dominar, né? Então, é possível, mesmo em meio a uma dor, eu quando tenho dor, eu fico muito irritada. Eu tenho muita enxaqueca. Natural. Muita enxaqueca, muita cólica, enfim. Toda a problemática, como vocês de casa já sabem, em todos os episódios eu falo aqui. Sobre isso. De alguma questão. Vou lá, vou te ajudar, hein? Eu nem ia falar eu também, porque é autoexplicativo. Sequência. É a sequência. Eu tava explicando pra ela porque que a gente começou o podcast, então ela já sabe da nossa história. Tudo igual aqui. Tudo igual. Mas eu fico muito irritada quando eu fico com dor, porque às vezes eu tomo remédio e não passa aquela dor e aquilo ali me irrita, porque eu vou ter que tomar mais outro remédio, daqui a pouco eu vou sentir sono e vai me atrapalhar em várias outras coisas. E às vezes a gente acha que não é possível controlar, porque, né, como você disse, é muito automático. A dor me incomoda, eu fico irritada. Então, é possível, sim, a gente controlar, minimizar, digamos assim, essa irritação, esse desconforto, essa raiva que a gente sente de não estar ficando bem? É assim, eu entendo você, né? Pela realidade, né? Por isso que é legal quando a gente sente na pele e poder lidar com o paciente, né? Porque não é só a ciência, né? A ciência é fabulosa, né? A literatura tem coisas maravilhosas, mas ao mesmo tempo, quando você passou por aquilo, você consegue entender o que o paciente está dizendo, né? E tipo, você fala assim, nossa, mas ele podia ser mais rápido. Não, porque você também não, eu também não era mais rápida, né? Então, eu também tenho o meu momento. Então, é assim, imagina, eu vou lá e acendo o meu interruptor e ele acendeu a luz. Vou lá e apago, ele apagou a luz, mas o nosso corpo não funciona assim. Né? Então, eu preciso de um processo terapêutico para eu poder entrar nisso, né? E assim, a gente está muito acostumado que a parte farmacológica é maravilhosa, só que só ela não adianta, né? Só ela é um dos pilares, mas eu tenho outros tantos pilares, né? E o principal é o meu emocional, o meu principal é a saúde mental. Eu gosto sempre da frase, né? Não existe saúde sem saúde mental. Não tem como, né? Eu não consigo ter saúde física sem a minha saúde mental, porque a minha saúde mental é o que controla, né? Então, eu posso ter a dor, posso ter. Mas eu vou ter só aquela dor, eu não preciso ter aquela dor e mais outra dor e mais outra dor que eu já coloquei. Entende isso? Que eu vou aumentando ela, eu vou fazendo com que ela cresça. E aí daqui ela se expande para cá, que se expande e aí vai dominando. E até porque na parte farmacológica, se a gente colocar isso, a tendência é que aquele remédio que fazia efeito, se a gente começa a tomar ele de forma indiscriminada, ele vai perdendo aquele efeito. Você vai continuar sentindo dor mesmo tomando aqueles remédios, certo? Depende, né? É assim, é uma coisa bem interessante que você está trazendo, André, porque a maior parte das pessoas assim, eu já estou melhor, vou parar. Funcionou para o meu amigo, isso daqui eu vou também tomar. Nossa, meu vizinho dormiu a noite toda, eu tô aqui 5 dias já sem dormir, caramba, eu vou tomar isso aqui. Gente, não é assim, porque cada corpo é um corpo, né? Então, assim, cada corpo é um corpo e cada um tem uma história. E a gente precisa ver o que é que cabe para você, o que cabe para o outro. Mas acho que assim, na realidade, você vai tratar a causa ou o sintoma. O remédio, ele vai tratar sintoma. Dói aqui, remédio para cá. Dói aqui, remédio para cá. Dói aqui, toxina botulínica.
Então, a gente precisa procurar a causa, né? Então, assim, eu falo sempre que, assim, é um mergulho em si mesmo, né? Com a terapia. É assim, e é investigar. Por que que tá? Como é que tá? Né? Da onde veio? Onde é que eu me perdi? Vamos lá, pegar uma isca maravilhosa e vou lá pegar uma vara e vou pescar. Pescar a mim mesma, né? Do que é, onde é que eu me perdi? Porque quando eu acredito que só um remédio pode ser a minha salvação, aí é uma pílula para crescer o cabelo, é uma pílula para acordar, uma pílula para dormir, E não é assim, né? Na realidade, você até pode fazer isso por um momento, né? Um momento. Mas se você não tratar a causa, ela vai ferver. Tem uma coisa que eu gosto de falar, às vezes eu falo isso para paciente também. O nosso corpo, assim, ele tem vários órgãos, né? E que funcionam perfeitamente, né? Obra de Deus. Mas, assim, ele não sabe lidar com uma emoção. Ele não sabe o que é emoção. Ele sabe o que é sangue, ele sabe o que é ar, né, que ele coloca para dentro. Ele não sabe o que é uma emoção, uma frustração, uma mágoa, um ressentimento. Ele não sabe. O que ele faz? Ele vai guardando, né? Tá, putz, tô vindo. Mas uma hora ele vai expurgar. Ele vai colocar isso para fora. E você que lute. Você que lute com aquilo lá. Por quê? Porque isso é saúde mental. Porque você tem que trabalhar com a sua saúde mental, porque assim, ele vai expurgar e ele pode expurgar com o seu intestino, com o seu sono, com uma ansiedade, com uma depressão, com uma outra doença, uma outra patologia, qualquer outro um diagnóstico. E assim, você se afasta cada vez mais de você. Por que não pegar a rédea da sua própria vida e enfrentar? E enfrentar mesmo. É muito mais fácil a gente representar para os outros. Isso a gente consegue. Nossa, como é fácil. A gente consegue. A gente coloca um batom, a gente coloca o cabelo para cá, coloca para cá. Nossa Senhora, tá tudo maravilhoso. Mas não é assim. Porque a gente se afasta mais ainda da gente. Quando a gente consegue afastar dos outros, está muito bom. Mas e quando eu me afasto de mim? Quem eu sou? Qual é o meu propósito? Qual é a minha essência? Quem eu sou é uma pergunta extremamente difícil. Se eu parar agora, não vou fazer, mas se eu parasse agora e perguntasse quem é você, é muito difícil. Eu sou isso, eu faço isso. Não perguntei o que você faz, perguntei quem você é. É muito difícil. E aí, assim, é autoconhecimento na veia mesmo. Sabe? Você se entender por que é que você pensa assim, por que você deixa os pensamentos te dominarem. E aí vai. E aí a gente fica aqui algumas horas. Não, mas algumas horas. A gente estava falando um pouco sobre isso antes de começar. Sim. E só falando com ela, eu já fiquei pensando, caramba, tanta coisa que eu tenho que ir a fundo. E é exatamente isso que você disse. É uma dor física, mas que se escala porque às vezes o mental não foi trabalhado. Ou porque a gente achou que dava conta e que aquilo não era tão sério. E eu falo por mim, muitas vezes, né? Isso aqui passa, todo mundo passa por isso. Tá tudo bem. Bola pra frente, aí você vai acumulando e isso se torna uma dor física. Quando essa dor física, muitas vezes, ela não é ocasionada por problemas que vêm emocionais, coisas que acontecem, a gente vai engolindo, a gente tem a mania de engolir sapo. E isso acaba estourando em uma questão física, né? Que engoliu um brejo inteiro já. Sim, daí é muita dor, né? Você até falou, né, que você tem bastante enxaqueca, né? Ela tem muito. Muita enxaqueca, muita tudo aqui. E é analisar, às vezes, por exemplo, quando que isso acontece? Quando as enxaquecas vêm? A gente, às vezes, não faz essa análise, né? É questão de autoconhecimento, de parar, de pensar por que estou tendo. É difícil. É muito difícil. E principalmente para... exatamente como você falou, né? Da dor. Na hora da dor, eu só quero aliviar a dor e continuar fazendo as 1000 coisas que eu tenho para fazer. Então, a pessoa me chama de farmácia, a farmácia ambulante lá do trabalho. Porque se você quiser remédio para qualquer coisa, dor de barriga, enjoo, náusea, kit, insônia, qualquer coisa eu tenho. Ansiedade? Também. Tudo que você imaginar. O pessoal vai direto em mim, assim. Patrícia, eu tô com dor de cabeça. Patrícia, toma aqui. Na menina, tem pra tudo. O que você quer aqui? Paracetamol. E aí vai. Moxilina, tá com dor de garganta? Peraí. Eu faço até um negócio que não devia, porque é só com receita na farmácia. Mas tudo bem. Ops. Em off. Em off. Só pros mais chegados. Mas é verdade, assim. E aí... Essa ansiedade da gente querer ficar boa logo e fazer o que a gente tem que fazer, que são trocentas coisas, cuidar, quem tem filho, cuidar do filho, cuidar da casa, resolver, a gente toma o remédio. Só que aí a gente não trata.
Que é exatamente. o que você Exatamente, falou, então. porque você vai mascarar, né? E você está fugindo de você, de enfrentamento, né? Eu gosto muito dessa palavra, enfrentamento. Quanto é que eu me enfrento? Ou quanto que eu enfrento o que está acontecendo agora, hoje? Ou eu enfrento a minha vida? Eu enfrento o que está vindo. O que está vindo é minha dor de cabeça, que eu tenho que tirar ela, porque eu tenho 800 coisas para poder entregar, como você falou. Isso também pode estar muito relacionado justamente a gente não querer enfrentar a realidade. Não, exato, total. Porque você quer fugir dela, porque você quer resolver o sintoma e não a causa. Porque a causa dá medo. E dói. É, A a causa causa dá dói, medo. Eu aquela- gosto sempre de falar, paciente, fazer terapia dói. Você tá afim mesmo? Você tá afim mesmo? Porque vai doer. Tem algumas coisas que vai doer. Fica a dica, Fica André. a Eu dica. sei, eu não faço terapia porque, por isso. é porque Não, ela eu fala juro, eu sempre sou pra assim, mim. eu A gente tem um falo. podcast, a gente fala sobre saúde Não, mas mental. não Então, Olha. sério, é porque eu acho que eu fiquei um pouco traumatizada quando eu fiz. Foi um processo muito importante, inclusive, pra minha tomada de decisão, pra virada de chave da minha vida. Quando eu fiz terapia foi muito importante. Estou muito grata à minha terapeuta da época, que era inclusive também terapeuta do meu filho. Mas foi tão doloroso. Eu fico até com o olho assim. eu sou que chorona. querida. Mas foi tão doloroso que pra mim é muito difícil ficar cutucando essas coisas. enfrentar. Exato, exatamente. Mas você percebeu que assim, o processo foi bom para sua virada, né? Claro, Foi foi, importante. foi. Porque você se conectou com você, né? Enquanto você se distancia, você vai fazendo, vai levando. É a música, né? Deixa a vida me levar, né? É o meu lema. Exato, você vai indo, mas assim, até quando? Até quando aparecer alguma coisa que você vai perder o controle? Grave, né? Exato, não, mas pode acontecer, nós somos seres humanos e a gente, perdendo o controle da gente, a gente está sujeito a qualquer coisa, né? E assim, a nossa mente vai voando, às vezes ela cria uma realidade que essa realidade não existe. E aí eu sou prisioneira da minha própria mente. Olha como é forte isso, né? Como é que eu posso ser prisioneira? Nossa, é muito De mim. pesada essa fala, mas ela é muito real. É muito real, amiga. É muito. É muito intensa. Até você falou, né, de enxaqueca, né, que a gente estava falando, né? Eu cheguei numa época que eu fazia, durante acho que uns 3 anos e meio, a cada trimestre eu fazia toxina botulínica, então aplicação. Botox, entrei para poder conseguir, porque era um tratamento bastante caro na época. E assim, 38 picadinhas na cabeça, no ombro, na cervical, enfim. Era doído, porque você fala assim, para estética, você até fala, pô, vou ficar melhor, vou tirar as rugas, né? Vai ser ótimo, né? Mas não era para isso, era para dor. E às vezes eu ia fazer a toxina botulínica com dor. Então era um processo extremamente difícil. Graças a Deus os médicos eram super pacientes assim comigo, mas custei, eu também levei bastante tempo. Mas assim, eu fiz esse mergulho em mim. E hoje eu consigo falar, se você me perguntar qual remédio que eu tomo, do meu Hashimoto. A minha tireoide é o que eu tomo de remédio. Suplementos, ok, vitaminas, enfim, mas nenhum remédio eu consigo, não tô mais tomando. Mas eu já cheguei a tomar vários, cannabis, pregabalina, enfim. Um arsenal, o seu kit da sua bolsinha. E agora você não toma. Não tomo, Que porque eu incrível. encontrei quem é de fato. É assim, a gente fala que fibro não tem cura, né? Quem tem fibromialgia não tem cura, né? Mas eu consigo conviver com ela. Por quê? Porque eu passei... Só um golinho de água. Fica tranquila. Porque eu passei a conhecer e a respeitar quem é a Fabiana. Respeitar os meus limites. O que é que me faz mal? Me faz mal alguns cheiros, né? Por exemplo, cheiro de café. Fabi, você não toma café? Não. Eu detesto café. Sempre detestei. Só que daí eu fui perceber que aquele cheiro daquele café, minha cabeça doía. Alguns outros cheiros, né? Então, assim, eu não posso entrar numa loja de perfume e ficar experimentando, sabe? Aí, não posso. Não posso. Se identificou, né? Se identificou. Eu sou. Exato. Então, assim, eu passei a conhecer e respeitar. Por exemplo, meu corpo inflamado. Então, assim, alguns alimentos inflamam o nosso corpo. Glúten, enfim, açúcares. A gente já sabe dessa história que tá em toda a rede social, isso aí, todo mundo fala isso. Mas tá, hoje eu tô disposta, hoje é aniversário de um casamento e eu tô disposta, eu vou inflamar meu corpo. Consciente. Olha a diferença. Eu vou consciente para aquela inflamação. Aquela pizza, tá maravilhosa, deliciosa. Mas aquela pizza eu tô sabendo que vai me inflamar, então eu estou consciente. O que eu faço? Uma taça de vinho e mais 2 de água. Então eu vou balanceando. Sabe? Então, assim, eu indo consciente, eu consigo gerenciar. E respeito os meus limites. Lugares cheios, não consigo. Então, assim, lógico, resultou algumas coisas em mim, né? Então, assim, eu tenho que sempre que manter
o peso, não posso, qualquer 1 quilo a mais, eu sou uma mulher magra, enfim, mas 1 quilo, 2 quilos a mais que eu engorde já pesa no meu joelho. Porque são algumas coisinhas, algumas heranças, né? A artrose no joelho, no ombro, na cervical. Então, assim, síndrome do intestino irritável. Então, já conhecendo, o que eu faço? Faço todo um matinal, né? Então, tenho todo o meu ritual matinal para justamente o meu intestino. Então, assim, eu passei a me conhecer. A partir do momento que você se conhece, dá trabalho, dá. Mas é possível. É possível. É muito possível. Nossa, eu achei fantástico. Eu achei incrível. De verdade. Porque você colocou de uma forma... É fácil, gente. É simples. É só você seguir uma rotina e respeitar o seu corpo. E cuidar de você, né? Sim. Porque eu achava que não daria para conviver sem remédios. Você me falou que não toma remédio. Gente, eu me senti até... Eu com dor de cabeça. Vou no... Mas é que você está comprimidos. cuidando do sintoma, né? Então, você precisa daquele analgésico, 3 horas eu tô melhor. Mas a dor vai voltar. Por quê? Porque você está tensa, porque você está ansiosa. Então, você precisa descobrir a causa. Por que é que você está deixando ter a dor de cabeça? Porque eu não dormi bem. Será que eu tô fazendo a noite tranquila? Será que eu tô tendo um sono reparador de verdade? Perguntou pra mim se eu faço higiene do sono. Eu falei, eu e a Andréa. Higiene do sono, Ai, né? falta, sei lá. Meia-noite, Pega o celular anos aí, e joga ó. assim, né? E aí, meia-noite, amanhã tem que estar 6 horas. Como é que você quer não ter uma dor? Como é que você quer não estar ansiosa se meia-noite... Tem um problema grave com cheiros. Você falando de Olha lá, cheiro... se identificou. Muito, assim, mas é muito mesmo. Eu entro em lojas de perfume, essa daqui, a minha filha é doida por perfume, adora Boticário. E aí a gente entra e ela quer cheirar tudo. Sim. Eu falo assim, você fica longe de mim com isso. E vem Eu tenho um perfume específico, inclusive todo mundo no aniversário me Todo deu. mundo Sabe, sabe, toda é a o único linha. perfume, exatamente. É esse, acabou. E ainda assim é bem moderado, porque se ele tiver muito forte, já me incomoda. Eu Lugar não posso. cheio, tá? E outra coisa, lugar muito cheio. Eu já percebia que aquilo ia me dando oh, meu Deus, então show. Você fala assim, como é que eu faço em show? Então eu sou, tipo, uma das primeiras a chegar e uma das últimas a sair. Não vou naquela muvuca? Não vou. Porque eu sei que aquilo é um gatilho que vai me despertar, que a dor vai aparecer. Entendeu? Então, assim, quando você fala que é fácil manter. Mas para descobrir é um pouquinho mais difícil, né? Não é impossível, porque eu consegui. Autoanálise, né? Exato, exatamente. E precisa de ajuda pra gente. Precisa, Claro, A gente claro. ir sozinha é muito complicado. É difícil porque a gente tem essa crença, né? De que são crenças, né? Eu dou conta. Não, comigo não, imagina. Poder aqui. Mas por que não? Nós somos seres humanos, acontece com qualquer um, né? É importante. Estamos suscetíveis, exato. Sim. Eu vou falar até não tem a ver com dor, mas tem a ver com o fato de um diagnóstico tardio. Eu fui diagnosticada com TDAH bem tardiamente, por conta que meu filho tinha, Tá. e aí descobriu que eu tinha. Mas eu tive que me conhecer muito para aprender o que eu podia, onde eram os meus limites, o que eu conseguia fazer, os macetes para eu conseguir conviver, fazer as coisas e não me enrolar toda. Claro que às vezes eu me enrolo, mas assim, tive que aprender na prática, porque eu era chamada de preguiçosa, de burra, de lerda, de não sei o quê, desde sempre. E a gente acha que, eu sou meio lenta, então eu tenho esses problemas, eu preciso... Sofre um bullying danado. Oxi. E aí, depois eu descobri que era TDAH, mas até aí eu nunca tomei remédio. Mas você tem uma mente hiperativa. Muito? Misericórdia. Sim, dá pra ver. E ela que o diga, né? E olha que eu também não sou calminha. Sim, imagina as duas juntas. Explode. A gente às vezes fala 30 assuntos em E se então bem, e se entendem, né? 10 Perfeito. minutos. E fecha todas as janelas, e abre, e fecha, tá tudo briga certo. um pouquinho monte e de daqui a aba. Dá tudo pouco, certo. daqui a pouco a gente tá bem Acabou. abraçada de novo. A gente não fica nem 5 minutos. A gente nunca ficou brigada, né? Não, a gente discute na hora, daqui a pouco passou. Já resolveu. Você tem Porque não é razão, discussão, desculpa, é né? isso mesmo. Exato. Tá bom, te amo, beijo. É isso mesmo, é sobre. Te dá super bem. Que bênção. Mas vamos falar um pouquinho agora que você tá prestes a lançar um protocolo. 21 dias da fibromialgia. Isso. Quero que você conte como que nasceu esse projeto e o que te levou a fazer esse projeto, né? Esse programa. E vai atender mulheres? Como que é? Conta pra gente um pouquinho mais. É um filho, né? É um filho, né? Então, o filho tem todo o carinho, todo o xodó. Nossa senhora, tô super animada para esse projeto. E por que 21 dias e por que fibro, né? Fibro e dor crônica, né? Porque para mulheres, como você falou, né? Então, assim,
Fibro, a gente fala que assim, dor crônica atinge homens e mulheres, não tem essa diferenciação. A fibro também, só que o percentual, a literatura nos mostra hoje, através das estatísticas, que, tipo, 1 homem para 1.000 mulheres. Então, assim, é bem menor, né? Então, tem, sim, algumas, os porquês aí, né? Que a gente também vai trabalhar nesse protocolo. E por que 21 dias, né? Caramba, né? Por que 21 dias? Porque é o momento onde isso a neurociência entra e nos diz que 21 dias é onde como eu se conseguisse reprogramar meu cérebro. Então, eu vou estar junto com elas nesse período, né? Pacientes de dor crônica, pacientes com fibromialgia, justamente para poder passar várias coisas aí, muitas surpresas. E aí, assim, para justamente poder encaminhá-las para onde é que eu cheguei, né? E por quê, né? Porque, assim, eu recebo muitos pacientes de dor, né? A minha especialidade, então, assim, muitos pacientes de dor. E nisso, eu consigo atender um paciente por vez. Eu faço terapia individualizada, eu não faço terapia em grupo. E eu sou só uma, né? Então, eu não consigo multiplicar minhas horas por dia. Então, por que que é? E até algumas pessoas me pediam, por que você não faz alguma coisa, né? Para facilitar, porque... Ou então, algumas pessoas também não podiam pagar o processo terapêutico como um todo, tudo. Então, veio aí a ideia de fazer esse protocolo. E justamente poder levar o que eu tenho hoje, que é qualidade de vida, que antes eu fugia, antes eu não conseguia, marcava os encontros, pagava o churrasco com os amigos, tudo, e não podia ir, porque naquele dia eu estava doente, estava com dor, né? Então, assim, vai ter o casamento do fulano. Não, eu vou estar bem, eu vou estar bem, eu vou estar bem. Chegava e não estava bem. Só que, às vezes, eu ia, ficava um pouquinho, nossa, mas você fulano já foi embora? Já, estava com dor. De novo, tá. E aí, você falou do bullying, né? Quando você sofreu, né? Antes de, porque ela é lerda, ela é devagar. Eu também sofria isso, né? Aliás, todo mundo que tem dor crônica sofre isso, né? Que é assim, nossa, mas você tá tão bem, você tá até de batom, você tá com dor mesmo? Poxa, caramba, né? A pessoa não tem noção do que tá acontecendo dentro da gente. Ou tá sempre... Nossa, fulana tá sempre com dor, né? Nada tá você bom. Você não procura alguma coisa? Caramba, eu vou te pagar um telefone aqui do médico, mal soubesse. Ai, que raiva, né? Eu tô rindo aqui, a gente passa por cada situação e hoje, com a paciência que eu tenho, já dá uma vontade de mandar todo mundo. É difícil. Não é fácil, mas... A gente é muito julgada. Muito julgada, mas assim... O outro lado, né, da psicóloga, né, sem ser da paciente, aqui a gente tá falando com duas, né, ao mesmo tempo. A psicóloga, assim, é compreensível, porque assim, poxa, de novo, mesmo com dor, você não tá fazendo nada, né? Eu entendo a pessoa do outro lado, né, que assim, faz alguma coisa, vai se interna numa clínica. Eu já escutei essa parte, sim, de uma pessoa até próxima, e pessoas próximas, muito próximas, que você fala assim, não, essa vai me apoiar, né? E às vezes a pessoa perguntava, tá tudo bem? Tá. Você mentia, né? Eu tinha que mentir, porque se eu falasse tudo bem, que não estava tudo bem, a pessoa ia me olhar e falar, nossa, de novo, eu não ia aguentar aquele de novo. Aquele de novo ia aumentar a minha dor. Ia, triplicar aquele meu peso, que já estava sendo difícil carregar. Nossa, isso que você falou é muito, muito sério, que inclusive eu acho que para casos de depressão, ansiedade, acontece muito. Tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Melhor fugir da resposta, né? Porque se você falar que não tá... Mas de novo? Caramba, mas você nunca tá bem. Aí você fala, tá bom, eu tô ótima. É melhor falar, né? Exatamente. E é pela falta de empatia. Sim, total. É que a gente, às vezes, não se coloca no lugar do outro, né? Mas a ignorância também, eu acho que fala, sabe? A ignorância no sentido de ignorar aquele assunto, né? Sim. E de não ter a empatia, né? Porque assim, a gente tá muito voltado pra nós e não vai olhar e entender o lado dele, sabe? Ninguém gosta de ser ansioso, de estar sofrendo com dor, com depressão. Ninguém gosta. É legal que você falou isso de ansiedade, né? Porque hoje a gente vive numa era da ansiedade, né? E que virou tipo, normal, né? A pessoa tem cabelo, tem ansiedade, né? E que na realidade não é normal. Não tem nada de normal, né? Então, assim, isso daqui, essa parte celular, deixa a gente extremamente, né? Ligado, acelerado, né? E isso tudo pode cronificar alguma coisa, porque pode não ser hoje, não pode ser amanhã, mas acaba vindo de alguma maneira pra gente isso. O resultado chega, sempre chega, né? Sempre. A ansiedade não é normal. O pessoal hoje em dia fala... Quem não tem ansiedade, né? Ontem me falaram isso. Quem tá bem? Ninguém tá bem. É isso que é o grande problema. Porque a pessoa, como ela também tem ansiedade, ela acha que é normal. Que você tem que lidar bem com ansiedade, assim como ela acha que ela lida bem com ansiedade. Exato, exatamente. Só que assim, imagina 2 ansiosos conversando. Oi, não, nada pessoal. Não, mas imagina, né? Porque assim, tudo bem, acaba se entendendo, né? Mas assim, a gente tá perto da ansiedade, tá muito perto de um burnout.
né? A gente tá perto de depressão, a gente tá falando de não levantar da cama. Né? Exato, é muito fininha, um papelzinho que divide isso. E assim, até quando? Até quando eu vou tratar sintoma? Até quando eu não vou me reconhecer? Até Você tá quando... ali na borda o tempo todo. É que no nosso caso aqui, a gente aprende muito com quem vem aqui. A gente tem muito insumo de informação Fabuloso. importante e de Qualidade. profissionais incríveis como você. Mas se não fosse isso, eu e o André, eu acho que a gente não ia ser tão próxima assim. Porque a gente conversa muito. Às vezes a gente pega insights do que a gente ouviu aqui. Eu falo, Que amiga, legal. olha, é isso. Que legal. Respira, Lembra. lembra o que ela disse. Que legal isso. É isso que a gente tem uma troca muito legal, justamente porque a gente entende tudo que a gente aprende aqui, a gente leva pra vida. Porque Porque acontece na vida de todo mundo. Porque se não fosse isso, talvez a gente surtaria muito junto. Tipo assim, Fico cara, feliz em contribuir com alguma coisa. Sim, a gente surtaria muito. Porque, tipo, cara, eu tô surtada. Eu também tô. Então, Então tudo bem, vamos junto. mas é muito importante a gente ter esses insumos e ter acompanhamento. É, porque a gente convive muito o tempo todo, né? Praticamente todo fim de semana a gente tá se vendo e a gente se fala todo santo dia. Vejo ela mais do que a minha mãe, meu pai. Todo dia. É legal isso, né? Porque quando a gente para pra pensar assim, vamos fazer a terapia, né? Vou esperar, né? Não, acho que dá pra eu lidar, né? A gente já meio que falou um pouco sobre isso. Essa, inclusive, era a nossa próxima pergunta. Muita gente acha que vai conseguir fazer sozinho, dar conta. Não preciso de ajuda. Porque, primeiro, eu queria saber uma coisa. Por que você acha que as pessoas, elas têm medo? Elas não pedem ajuda. Elas acham que dão conta sozinha. E como que a gente faz a pessoa entender, de certa forma, né? Como que ela vai entender que realmente é importante ela buscar essa ajuda? Porque são crenças, né? A crença de que depois da pandemia ficou um pouco menos, mas ainda existe esse preconceito ainda, né? A gente pode ver um pouco isso existindo, né? Hoje em dia tá mais comum nas redes, né? Tá mais, viralizou isso, né? Mas mesmo assim ainda as pessoas acham, não, eu não, mas indico, ó, fulana, faz terapia, ó, fulano, vai pra... Por que não pra mim? Por que eu não posso? Porque é aquele medo do que eu vou encontrar, medo do que eu não vou gostar de encontrar. Né? Aqui dentro de mim. Então, é aquilo que a gente estava falando. Então, assim, eu consigo representar, mas eu não consigo me encontrar, me enfrentar. Porque pode ser doído, né? E muitas das vezes é doído. Foi doído para mim também, né? Então, assim, mas desse doído foi para você também. Mas saiu a sua definição, a sua escolha, o seu momento, resolveu aquilo, né? Então, vai muito ao encontro do seu momento, né? E assim, fala assim, não, eu não estou preparado ainda. Tudo bem, né? De cada um. A gente não pode forçar ninguém, né? Mas não precisa esperar ter alguma coisa, né? Eu não preciso esperar ter dor de cabeça. Eu posso tomar água durante o dia para não ter dor de cabeça, né? Eu não preciso ter ansiedade para eu poder praticar. Depois, se vocês quiserem, até passo algumas técnicas aí. Mas assim, eu não preciso esperar ter ansiedade, né? Eu posso fazer algumas coisas todos os dias e criar esse ritual. Eu não preciso esperar meu intestino parar de funcionar para eu poder ter um ritual matinal. Então, você percebe que, assim, são costumes que eu vou tendo e que eu posso passar a me enfrentar. A gente enfrenta todo mundo. Mas quando a gente olha no espelho, a gente só olha o que está aqui externo. A gente não olha lá dentro a essência. Porque temos medo, né? Eu ia até te perguntar, porque como a gente fala sobre a recusa, né? A resistência de procurar ajuda... Para pacientes com dor, isso de alguma forma é até maior, porque como é uma dor crônica, eles acham que já não tem jeito, que é só remédio que resolve? Acham. Eu também acreditei nisso, né, por muitos anos, não foi tempo, foi dias, foram anos, mas chega uma hora que assim, né, ele vai e ele participa, faz uma sessão, faz 2, faz 3, faz 8. E ele tirou o nariz da onde ele estava afogado, porque ele só engolia água. Então, ele tirou o nariz. Opa, ele fala, já consigo ver. Opa, isso aqui parece ser bom. Aí, com mais um pouco de sessão, tudo, ele vai conseguindo se encontrar. E aí, ele vai percebendo. Primeiro, ele reconhece, a dor ainda está lá. Porque eu não trato a dor. Eu não trato a dor. Quando a gente está em sessão, isso é bem interessante falar. Eu não trato dor. Lembra? Dor, quem trata é o remédio. Eu vou tratar a causa. Da onde é que está vindo essa dor? Por que é que ela está aqui? Por que ela está te incomodando? E aí, de novo, né? É o clichê que a gente volta, né? Porque as pessoas têm medo, né? Medo de se enfrentar. É isso. E eu acho que agora eu quero te fazer uma pergunta que eu tô curiosa também. Você fala que
a gente precisa construir nossa própria caixinha de ferramentas, né? E que são ferramentas essenciais para a gente lidar e se desenvolver, né? Enfim. Como criar essa caixinha de ferramentas? Como que é essa caixinha? Cada pessoa tem a sua caixinha ali. Como que é isso? E quais são essas ferramentas? Pelo amor de Deus, A gente quer saber, A gente pelo amor de quer, vamos lá. Alguns pacientes que vão assistir vão me reconhecer nessa parte, né? Eu costumo dizer que assim, a gente carrega uma mochila, né? Na nossa vida como um todo, né? E essa mochila a gente carrega muitas coisas, né? Muitas alegrias, muitas felicidades, muitos dias maravilhosos, mas também muitas tristezas, né? A vida de todo mundo é feita disso, né? Altos e baixos, né? E a gente tá aqui para isso mesmo, né? Só que eu também carrego muitas coisas que não são minhas. Olha que importante isso, né? E essa mochila, ela tá pesando, ela tá me curvando, né? E aí chega o momento que eu vou e coloco ela em cima da mesa e eu vou tirando, opa, isso aqui não é meu, isso aqui é do fulano, isso aqui eu vou devolver para ele, eu vou falar com ele. Falar é libertador. Falar faz parte do processo terapêutico. Mas Fabi, ele já morreu, vamos falar do mesmo jeito. Você percebe que eu vou tirar isto de mim, né? Mesmo que simbolicamente, né? Aí eu já vou pegar Jung, né? Que trata da parte de simbologia. Mas assim, a ideia dessa caixinha de ferramentas é o quê? Eu preparar o paciente, não para agora, esse momento do processo terapêutico, que fica comigo 1, 3, 4 anos, sei lá. Mas para a vida. Olha que diferença. Então, eu vou preparar para a vida. Então, é assim, ele vai ter técnicas, um conjunto de técnicas para que quando aconteça qualquer... Putz, eu coloquei na minha caixinha de ferramenta, né? Imagina, trocou uma lâmpada, queimou uma lâmpada, eu preciso trocar. Que ferramenta que eu vou usar? O que eu vou colocar aqui? Ah, tem uma chave de fenda, sei lá, o que eu preciso para poder desaparafusar, alguma coisa assim. Então, eu tenho essa caixinha de ferramenta disponível para minha vida, não para o momento terapêutico. E aí são técnicas, né? Então, assim, por exemplo, não sei se vocês conhecem, mas assim, todos os dias de manhã, independente se tem ansiedade, independente se não tem ansiedade, o quê? Vamos fazer respiração. O que é respiração, Fabi? Nós estamos aqui, nós estamos respirando, né? Sim, graças a Deus estamos aqui respirando, estaria morta, né? Mas o que é uma respiração? É uma respiração diferente, uma respiração diafragma. Então é o quê? Eu vou puxar o ar em 4, vou segurar em 4 e vou soltar em 6. E aí, assim, se vocês quiserem, a gente pratica junto, para depois até vocês me falarem o que é que vocês sentiram nesse momento. Vamos lá? Querem? Vamos. Eu já fiz muito isso, eu adoro. fantástico. Eu tento fazer, mas eu fico ansiosa. Ah, meu pai. E eu não meu quero pai. terminar, porque aí eu falo, nossa, fica contando, eu não tenho Eu tempo. conto, ó, eu conto. Eu não tenho Eu tempo. adoro, é Olha, muito bom. Demora 3 segundos e ela não tem o tempo. Não tem o tempo. Aqui você tem tempo, amiga. Vamos lá, vamos fazer juntas, tá? Ó, não precisa contar que eu vou contar. A gente vai puxar em 4 o ar, a gente vai segurar o ar lá por 4 e a gente vai soltar em 6. Tudo bem? Tudo Vamos bem. lá, então, ó. O que passou na sua cabeça? Curiosidade. Tá de boa. Eu acho tão... Eu fico relaxada, sabia? Eu fico assim, parece que... Como eu tô tão concentrada contando, eu não tô pensando em mais nada. Maravilhoso. Por isso te afasta da ansiedade. Oxigena o cérebro. Por isso é que você volta a si, né? Eu gosto sempre também de falar assim, né? Corpo e tronco conectado. No meio tem um fio que me conduz aqui. Eu comigo mesma. Eu não vou colocar minha cabeça para esse lado e eu ficar com o corpo aqui. É sempre conectado. Eu não posso me perder de mim. Eu tenho sempre que estar conectada. Então, quando eu respiro, eu estou voltando a ser eu mesma. Eu estou comigo. Então, assim, não precisa esperar ter ansiedade. Não precisa esperar ter uma dor. Eu posso fazer isso todos os dias de manhã. Posso criar um ritual. Estou no metrô, estou dentro do carro, estou no banho. Posso fazer essa respiração, não me custa nada. Outra técnica. Quantas vezes esse processo? E se você conseguir fazer, tipo, uns 4 de manhã... quantas vezes você conseguir? Não precisa, entra no ritual, exato. Legal. Entra no ritual, que é uma outra técnica. Sim. Quero tudo. Ansiosa, sim. Imagina assim, né? Ansiosa, assim. Gelo. Vamos pegar uma pedrinha de gelo. Imagina assim, você tá naquela crise. Você tá até palpitação, tá transpirando. Vou levar uma geladeirinha.
O kit de gelo. Aquele Mochila de térmica. O pessoal vai pras baladas, pros negócios com aquele saco os coolers, né? Com os gelinhos, saco exato. de gelo. Tá louca. Onde você diria, né? O kit farmácia pode ser substituído. Vai, me Eu acho conta. mais Depois saudável. você me conta, mais saudável, mais barato, exato. Depois você me conta. E aí você vai segurar esse gelo até derreter. Até ele derreter. E você vai sentindo escorrer, porque você tá vendo, né? Tá gelado, nossa, tá? Às vezes vai queimar um pouquinho, né? Mas tá escorrendo. Até terminar. A sua concentração tá todinha nesse gelo que tá derretendo. Vai passar a taquicardia. Vai diminuir a sua ansiedade. Você vai voltar a ser você mesma. Corpo e cabeça. Caramba. Conectada. Aí tem várias. Eu vou levar um saco de gelo. Passaríamos tempos Aí eu aqui. vou levar um saco daquele gelo. Eu te apoio. E depois você me conta. Só hoje foram 50 gelos. Eu vou Nossa, perguntar. Caramba. Já vai nas duas mãos, vai. Né? Fica lá. Tempo, economizar tempo, vai exato. 2 já. Já vai pra ser mais rápido. Socorro, a gente tem muitos problemas pra tratar. Socorro. Ai, amiga. Te rindo, mãe. Cada vez mais eu fico preocupada. Terapia, gente. Terapia na veia. Terapia. Terapia. Ó que legal falar sobre terapia, se vocês me permitirem. Claro. A gente fala muito de abordagens, né? Tem muitas pessoas que não sabem o que significa isso, né? Abordagem psicólogo, né? Então, assim como a medicina, a gente pode escolher, né? O médico pode escolher em ser oftalmo, ser um clínico geral, ser um ortopedista, enfim. E o psicólogo também, ele pode, né? Eu, por exemplo, escolhi trabalhar na clínica, né? Mas você tem psicologia forense, você tem psicologia do trânsito, você tem psicologia RH, enfim, você tem vários, né? E aí, dentro de cada linha, você tem uma abordagem, né? Eu gosto sempre de colocar isso para o paciente, sempre quando o paciente está vindo pela primeira vez, explicar para ele, né? Eu fiz TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental. Eu entendo e mudo o meu comportamento. Comportamental, né? Porque quem tem dor tem pressa. E isso é como se fosse, tipo, eu tiro você desse... Tipo, dou um choque, né? Alguma coisa assim para ele poder voltar, né? Para a realidade. Mas eu acho que assim, se a gente ficar só na TCC, às vezes o meu paciente, ele demanda, ele precisa de alguma coisa, eu vou buscar lá no Freud. Vou buscar lá no Jung. Então, assim... Eu levo para o meu paciente, independente da linha, eu levo a costura completa para esse meu paciente. Porque se eu sou psicóloga e eu conheço essa área, eu tenho que levar para o meu paciente não o que eu acredito, só que eu me formei, me especializei, e sim o que ele precisa naquele determinado momento. Se é simbologia, eu vou fazer simbolicamente com ele alguma coisa. E Jung, e psicologia junguiana. Enfim, e vou tratando o paciente dessa maneira. E eu acho isso muito interessante. É um diferencial. Muito. Muito. Porque eu vejo muito... como eu sou uma pessoa assiduamente consumidora de redes sociais, eu percebo muito que existe até um certo preconceito, assim, da boa parte, não vou colocar a grande maioria, mas boa parte dos psicólogos, de que é só TCC. Não, gente. Não E a gente já atendeu, a gente já entrevistou aqui pessoas, por exemplo, psicólogas que são freudianas, junguianas. Fabulosas. Maravilhosas. Então, assim, é bom a gente perceber que é possível você ter essa multidisciplinaridade. Tem que conhecer. Claro. Tem que conhecer, claro. né? E tirar esse preconceito, porque tem muita gente que defende, não, só isso que é bom, só isso que é bom. Gente, não é. O seu paciente está ali demandando outra coisa, você não vai fazer porque, não, a minha crença. Então, o psicólogo também tem que quebrar crenças, né? Todo mundo tem que quebrar essas crenças, porque estão muitas vezes enraizadas. Vamos levar o que o paciente precisa, vai ser benéfico para ele. Imagina, vai ser maravilhoso para todo mundo. Quando eu vejo um paciente bem, o processo está evoluindo, caramba, isso é uma insatisfação, não tem preço para mim isso. É maravilhoso. É para isso que eu trabalho, né? E uma coisa vai complementando a outra. Exatamente. Aí eu queria te perguntar aqui, que além do atendimento clínico, você faz parte da Sociedade Brasileira para Estudo da Dor. E isso deve ser muito importante, inclusive, no seu atendimento clínico ali com os pacientes. Me fala, explica um pouco sobre esse diferencial. Sim. A SBED, ela é a Sociedade Brasileira do Estudo da Dor. Lá eu estou em alguns comitês, né? Então, assim, você tem comitê de espiritualidade e religiosidade, você tem comitê de saúde mental, enfim, vários comitês. Até da parte ortodôntica, você tem vários, né? E lá a gente estuda, a gente faz esses comitês para a gente poder estudar e a gente montar artigos. Então, a gente escreve artigos, a gente elabora cartilhas, a gente elabora manual, né, de como, quando e por que indicar um psicólogo, né? Porque às vezes o médico fala assim, tá, quando que eu vou indicar? E quem que eu vou indicar?
né? Então, assim, é um trabalho fabuloso isso, né? Quando a gente consegue levar isso. E lá eu tô já há alguns anos, e lá eu faço parte da espiritualidade e religiosidade, que são coisas distintas, são coisas separadas. Da educação em dor, porque muitas vezes a gente tem que educar o paciente, né? Porque muitas vezes ele não sabe, até eu comentei aqui, né? O remédio do vizinho faz efeito, então isso é uma educação em dor, psicoeducação, né? E eu sou a secretária da parte do Comitê de Saúde Mental. Então, assim, isso é um baita diferencial, porque quando a gente escreve, eu adoro escrever, vocês são jornalistas, então a gente está na mesma linha, eu também adoro ler, adoro escrever. Psicólogo que não gosta de ler tem alguma coisa errada. Então, assim, a gente escreve muito também, vários artigos, e isso é legal para a gente poder deixar nas clínicas, entregar para os pacientes, e a gente está sempre em contato com outras áreas também. Isso é fabuloso porque resultado é para o paciente, sempre o melhor. Sempre se atualizando. Exato, Isso é tem que se incrível. atualizar, exatamente. Desconfie do profissional que está lá sem estudar. Ah, não, eu já me formei. Beleza, você se formou, parabéns. E que mais? Mas o estudo é constante. Que mais? Contínuo. Porque cada vez surgem Contínuo. coisas novas. É que nem né? celular, né? Cada 6 meses lança um. Então, você também tem que se atualizar, não tem jeito. É isso aí, gente. Todo mundo tem que se atualizar, virar o iPhone 17, 18, 19, entendeu? E cursos, Muitos e mestrado. cursos, Agora muitos, o próximo muitos. é mestrado. Porque isso faz com que seja benéfico pro paciente. Natural, natural. A gente vai evoluindo, cada vez mais descobertas, mais estudos, né? Sim, exatamente. Tem que levar o melhor para o paciente, né? Sim. Com certeza. Caminhando um pouquinho já para o final da nossa já, conversa. Passa muito rápido, né? Tanta coisa pra falar. Muita coisa para falar. Mas a gente queria que você deixasse uma mensagem, que você falasse um pouquinho agora com quem tá sentindo dor, com quem tá desanimado, que acha que não tem mais jeito, que já usou todos os recursos. Deixa uma mensagem para essas pessoas que estão nos ouvindo. Já estive no seu lugar. Infelizmente, já estive. E acho que assim, a dor não te define. A dor não te define. Tem muita coisa para você poder viver, além de suportar essa dor. Qualidade de vida te esperando, fantástica. É só querer o caminho. Aceitar. É sobre isso, gente. sobre isso, E quem quiser conhecer um pouco mais da Fabiana, deixa suas redes sociais. @psi Fabiana Burim. O QR Code dela vai estar aqui no vídeo. Durante toda a gravação, a gente vai deixar o QR Code aqui do lado, para que você já pegue o seu celularzinho, clique ali e encontre a Fabiana, porque você que está passando por processo de dor, é fundamental entender o porquê e como lidar com ela. E ter esse acompanhamento, né, Andréa? Porque nós aqui sabemos o quanto é importante e queremos que você em casa também saiba o quanto é importante esse acompanhamento psicológico. Entender a raiz. Então, assim, a Fabiana vai estar para te dar apoio justamente nesses momentos super difíceis, complicados, que a gente acha que não tem mais jeito. Aguardem o protocolo. Ah, isso aí, protocolo. Sim. Fiquem atentos nas redes. Sim, vai ser nas redes. divulgado, vai ser. Dia 1º de dezembro já vai ser o primeiro dia que a gente vai estar junto. Então já deixa aí na agenda. 1º de dezembro, novo protocolo. E vai ser maravilhoso. Fabiana, foi incrível conversar Obrigada, com meninas. você. Vocês são muito Verdade, queridas. foi uma Fiquei super à honra. vontade, foi ótimo. Ai, que bom. Faria mais umas 5 horas. Ah, a gente com toda A certeza. gente tinha várias perguntas. É que temos tempo restrito. Marcamos o próximo. Senão a gente Não, vai. sim. Obrigada. Não, gente, foi uma honra, de verdade. assim. Obrigada. É tão bom poder falar com pessoas que entendem, sabem do assunto, para ajudar mais pessoas que estão passando por isso. Porque lidar com dor não é fácil. Não. E ainda mais no caso de uma dor que não tem cura, vamos dizer assim. A gente só administra, a gente aprende a lidar, sabe? E ninguém fala disso. E poder ter esse espaço aqui, você ter aceitado estar aqui pra falar com essas pessoas, pra gente é uma honra. Muito obrigada. Eu que viu, Fabiana? agradeço, Obrigada. meninas. Agradeço o espaço e divulgar, né, cada vez mais, porque ninguém precisa conviver com a dor. Ter dor não é normal. Foi isso maravilhoso. Muito obrigada mesmo. Obrigada por tudo. É isso. E é isso, o podcast Ponto de Entrevista vai ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se você conhece alguém que está passando por processos de dor crônica, dor emocional, física, esse episódio é para ela, então compartilha. A gente sempre reforça isso aqui, tá bom? E a gente tá em todas as redes, né, Paty? Todas as redes, Instagram, YouTube, aqui no YouTube, TikTok, LinkedIn, Spotify, ixi, tá? Todas as redes. Não deixe de assistir e de clicar no curtir, seguir e compartilhar. É isso aí, gente. Até a próxima. Beijo. Tchau, Beijo. tchau. Tchau, tchau.